não vamos falar sobre o direito de identidade, não vamos falar sobre os direitos territoriais, sobre os demais direitos que a Convenção 69 estabelece. Vamos focar no direito de participação que corresponde à consulta prévia, livre, informada. Tá, e o que é isso? Qual que é o objetivo disso? Então, eu peço licença para colocar um artigo da Convenção, que é muito importante, o artigo 6º, que diz que toda vez que uma medida, seja ela administrativa, seja ela legislativa, né? Quando eu falo uma medida administrativa, pode ser construir, fazer uma obra, né? Quando eu falo numa medida legislativa, eu posso exemplificar com a criação de uma norma, uma lei, né? Então, cada vez que tiver uma medida administrativa ou uma medida legislativa que afete diretamente povos e comunidades tradicionais, ou povos indígenas e tribais, conforme a Convenção 169, a terminologia dela, esses povos, que são chamados povos interessados, eles devem ser consultados a respeito daquela medida. E dessa consulta deve-se obter um consentimento desses povos interessados com relação àquela medida proposta, a medida administrativa ou medida legislativa. A consulta a esses povos interessados, ela deve acontecer mediante procedimentos apropriados, através das suas instituições representativas, né? E, principalmente, elas devem ser realizadas com boa fé e de uma maneira apropriada às circunstâncias daquele povo ou comunidade, com o objetivo de se chegar a um acordo e conseguir um consentimento acerca das medidas propostas. Quando se fala em procedimentos apropriados, o que a gente pensa, né? Precisamos pensar um território quilombola, por exemplo, que tenha muitas comunidades, e que, desculpa, que tenha uma consulta, ela deve ser feita em todo o território, né? Se afetar todo o território, tem que ser realizada com todas essas comunidades. E isso pode levar um tempo, né, específico, um tempo para que as pessoas se desloquem, que possam se deliberar, né, que possam conversar a respeito, tirar todas as suas dúvidas, né? Lembrando que a consulta deve ser completamente informada, né? Devem ser prestadas todas as informações necessárias para que aquele povo, comunidade, possa fazer o seu juízo, né, a respeito daquela medida, e que todos os efeitos daquela medida, proposta, administrativa ou legislativa, que eles sejam bem avaliados, que possam ser devidamente avaliados por essas comunidades. Isso pode levar, e é muito particular, né? Porque as realidades são muito particulares. Imaginem, por exemplo, um povo indígena que precisa ser consultado na sua própria língua, né? O quanto isso pode também demandar, né, com relação à tradução, a tempo, né? Imaginem um território que tenha lugares inóspitos, né, lugares muito difíceis de chegar, e que as pessoas precisam se reunir presencialmente, né, que não tem essa disponibilidade de internet. Então, condições apropriadas, mecanismos, procedimentos apropriados, dizem respeito a isso. A peculiaridade de cada povo ou comunidade consultada, a necessidade peculiar de cada um. Bom, prévia, a gente já sabe que ela deve ser antes da medida proposta, antes da realização da medida.
E o que a gente mais vê aí é consulta que não é prévia, quando a obra já começou, quando o licenciamento ambiental já está acontecendo, né? Então, parece óbvio falar isso, que a consulta prévia, ela é anterior, deve acontecer anterior à medida, mas é óbvio, mas não é sempre que acontece isso. Pelo contrário, a via de regra, né, a consulta não tem sido prévia, pelo que eu tenho acompanhado de literatura e de alguns casos que eu vejo. Consulta livre significa o quê? Que ela tem que ser livre de qualquer imposição, de qualquer coerção, de qualquer coação externa. É o povo ou comunidade interessado que vai ser consultado. E sem pressões, né? Isso é o que deve acontecer. A gente sabe que nem sempre é isso que acontece. Informada por quê? Porque tem que ser prestada informação completa a respeito daquela medida proposta, né? Principalmente aos seus efeitos. E a boa-fé, né? Se pressupõe que a consulta não pode ser realizada de má-fé. A consulta, ela deve ser um procedimento de escuta que respeite essa opinião dos povos interessados na decisão final, né? Então, o objetivo da consulta prévia é obter o consentimento sobre a medida proposta. Então, a gente tem uma diferença entre o que é consulta e o que é consentimento, né? Que a consulta seria o procedimento e o consentimento seria o produto final dessa consulta, né? Mas eles estão muito conectados, a consulta e o consentimento. E uma coisa muito importante a gente pensar é que consulta prévia não é audiência pública. Consulta prévia não é consulta pública, tem uma diferença. E consulta prévia não é uma simples reunião entre as pessoas interessadas ou uma reunião só com alguns representantes que talvez nem tenham representatividade legítima perante a comunidade, né? Busca ali alguém da comunidade que nem é representante de fato, que não representa todos, né? Isso infelizmente, a gente vê casos assim, e isso demonstra uma má-fé, né? Consulta prévia, então, não é audiência pública, não dá para dizer que audiência pública, que é um evento, normalmente acontece em um dia ou dois, né? E que tem outro objetivo, né? A audiência pública foi popularizada aí no procedimento de licenciamento ambiental, mas hoje acontece em muitos outros processos administrativos, né? Mas audiência pública não é consulta prévia. E consulta pública também não é consulta prévia, porque a consulta pública é um mecanismo de participação que está previsto na nossa legislação nacional, inclusive antes da Convenção 69, mas ela não está voltada para um público específico, para sujeitos de direitos específicos, como a Convenção 69 está. Então, consulta pública é um exemplo, né? Se você tem uma proposta legislativa, aí o Senado, lá no site, coloca uma consulta pública para você votar se você concorda ou não com aquela medida legislativa. Aí, ali pode votar qualquer um, né? Não é um direito específico de ninguém, ou de nenhum grupo. Qualquer um pode votar, inclusive indígenas e tribais podem ir lá votar. Mas a consulta prévia da Convenção 69, ela é voltada para sujeitos de direitos específicos, que são povos e comunidades tradicionais. Quem deve ser consultado? Aqueles que são diretamente afetados pela medida legislativa ou administrativa, como eu mencionei. Aqueles que são diretamente afetados devem ser consultados previamente. Quando eu falo em deve, né, gente, a gente está falando de uma prescrição legal, né, de uma prescrição normativa, né, que a gente pensa no direito como deve ser.
né? Aí a gente pensa como o direito é, né, na prática, e a gente tem várias questões. Mas deve ser prévia, livre e informada. Quem deve ser consultado é o povo ou comunidade. Deliberando ali, pode contar com a ajuda de assessores, não tem problema. Né? Assim, que às vezes até é importante ter assessores, né? Tem grupos que contam com o apoio das universidades, de grupos de pesquisa, né? Mas esses agentes externos à comunidade não podem definir a vontade do povo ou comunidade. Eles são assessores. Os protagonistas dessa consulta são povos e comunidades tradicionais. Observação importante. FUNAI não representa povos indígenas para efeito de consentimento, de consulta prévia, tá? FUNAI, né, a gente sabe que a FUNAI não tem essa atribuição de falar em nome de. FUNAI é uma agência estatal, né, uma fundação governamental, que tem os seus objetivos voltados para os povos indígenas, mas ela não pode falar em nome dos povos indígenas em processos de consulta prévia, né? Assim como também Fundação Cultural Palmares não fala em nome de quilombolas. Quem fala em nome do quilombola, da comunidade quilombola, é a entidade ou quem o representante legítimo. Não tem necessariamente que ser uma associação formal, né? Não tem que estar legalizado, mas havendo uma representatividade legítima, uma liderança que represente o grupo, essa é considerada uma instância representativa dessa comunidade. Mas tem que haver uma representação legítima, né? E quem deve realizar a consulta? A Convenção 169 fala no Estado, né? E o Estado, independente do governo, porque o Estado, a instituição, o Estado, né? E a gente tem os governos, né? Eles com mandatos de 4 em 4 anos, mas é o Estado, né? Essa instituição, o Estado, que deve fazer a consulta. É para ela que é voltada a cobrança da consulta dentro da Convenção 169. Ah, mas por que a empresa quer fazer consulta? Porque naquela situação específica, a empresa está funcionando como um representante do Estado, por exemplo, na concessão de serviço público, né? Na fornecimento de energia, na construção, né, de obras para, sei lá, saneamento, de transporte, de infraestrutura, né? Elas são serviços públicos que são concedidos a empresas, mas o serviço é público, e assim, é porque o Estado não dá conta de atender a todos os serviços públicos, então ele concede às empresas essa possibilidade de realização desse serviço, mas ele realiza em nome do Estado, né? Então, por isso que as empresas aparecem nesses processos de consulta. Aí eu pergunto, não seria mais fácil padronizar o procedimento de consulta prévia para todo mundo saber o passo a passo, aí todo mundo tem o mesmo tipo de procedimento, padronizar isso não é fácil? É mais fácil para o Estado, que é quem tem interesse, quem tem o dever, por essa norma internacional, pela Convenção 69, e que ele se comprometeu voluntariamente, tem o dever de consultar. É mais fácil para ele padronizar. E houve tentativas de padronização do procedimento de consulta prévia pelo Brasil. E a primeira iniciativa foi ali em 2003, se não me engano, e aí criaram um grupo interministerial, ou seja, vários ministérios, para discutir
a regulamentação da consulta prévia para criar uma norma, para detalhar como é que ia ser o procedimento, para padronizar esse procedimento. E aí, adivinhem, povos indígenas e tribais, povos e comunidades tradicionais faziam parte desse grupo? Não. Só a formação do grupo para regulamentar o procedimento da consulta prévia já era uma violação ao direito à consulta prévia. Vocês estão entendendo? Então, isso não prosperou, houve questionamentos, isso não foi para frente, né? E não se pensou, não se falou por um tempo em padronizar procedimento de consulta prévia, né? Nesse meio tempo, e também, se a gente for pensar, se a Convenção 69 é uma norma que privilegia a diversidade social e cultural, faria sentido padronizar esse procedimento de consulta, considerando que as realidades da vida desses grupos pode ser muito diferente uma da outra, a realidade prática, né, como eu exemplifiquei, né, para que uma consulta seja apropriada, bem feita e realmente reflita o ponto de vista daquele povo afetado, essa consulta tem que ser feita conforme os procedimentos apropriados, né, como a gente já falou. Então, padronizar a consulta seria uma afronta ao reconhecimento, né? Isso eu estou falando do meu ponto de vista, uma afronta à diversidade cultural, social e econômica dos povos interessados. Mas essa ideia dessa padronização continuou rondando por aí, né? E assumindo novas feições, né? Que a gente pode conversar sobre isso no debate.